entrar, eu já chamo ela. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esperando a professora Maria Helena entrar. Muito bom aí ver os egressos. Vitória. Vamos hoje, então, falar de um tema muito legal, né? O amor e a convivência. Acho que teremos pano para manga, né? Em uma hora, com um assunto tão importante para a gente estar falando hoje. Como eu disse, estou só aguardando aqui a professora Maria Helena para que a gente possa começar juntas. E agradeço a presença de todos vocês. Oi, Vitória. Ó, muito bom. Muitos homens aí participando dessa live. Muito legal. Acredito que a professora já deve estar entrando. Sejam todos bem-vindos. Chamando aqui a professora Maria Helena. Que ótima essa live aí. Tantas pessoas especiais aí conosco. A professora já está entrando. Pessoal, enquanto então a professora não entra, vamos começar a conversar um pouquinho, né? Sobre o tema de hoje. O amor e a convivência. Iniciando, uma coisa que eu acho que é importante da gente estar pensando. Quando a gente fala em amor, né? O que esse amor significa para nós? O amor significa sexo? Esse amor significa felicidade? Esse amor significa completude? O que a gente entende, né, por amor? Hoje, né, comemorando o Dia dos Namorados, faz a gente estar pensando. O que a gente está entendendo, né, por amor? Que hoje, principalmente hoje, no século XXI, aí, com tantas mudanças que a gente vem passando, o que a gente entende por amor? Pessoal, vou só dar uma olhadinha aqui que a professora não conseguiu entrar. Deixa eu enviar o convite novamente para ela. Convite enviado. Então, vamos lá, vamos continuando. Oi, Maria Helena. Olá. Tudo bem? Tudo bom? A gente estava conseguindo. Problemas técnicos, né? Faz Problemas parte. técnicos. Então, já tem um Boa pessoal tarde. aí Boa tarde, já tem um pessoal aí nos assistindo.
Ah, que maravilha. E Participe. o tema é propício, importantíssimo, né? Faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Esperamos contribuir para que possamos amar mais, cada vez mais, né? E compreender mais e aceitar mais e nos auto-amar também, que é necessário, né? Com certeza. Aí eu dei uma toadinha aqui de início, né? Então vou Eu falar para tá. depois você poder complementar. Eu comecei a conversar aí com o pessoal, o que que a gente entende por amor hoje, né? Em pleno século XXI aí. Esse amor, o Uhum. que que é? A gente às vezes fala amor, amor é sexo? Amor é o quê? Felicidade? Amor é completude? Amor, o que que é? É a metade da laranja? O que que é esse amor, né? Então, para a gente É. estar aí começando a pensar um pouquinho como que a gente hoje enxerga esse amor, vive esse amor, né? Uhum. Muito bem. Eu também, é interessante porque também estava pensando nesse caminho, né? E a Uhum. minha provocação inicial, pensarmos um pouquinho, né? Será que há possibilidade de sofrer por amor? Né? Esse amor Uhum. que é cantado, que é declarado, que é Uhum. declamado, né? Que é Sim, sonhado, né? sim, Que é sim. falado nas Uhum. telenovelas, na vida, no dia a Sim. dia, né? E os conceitos Uhum. são inúmeros, né? E é interessante, Sim. Vanessa, os nossos participantes, são poucos estudos científicos sobre o amor. A parte-se do Sim. princípio de que todo Uhum. mundo sabe sobre o amor, né? Sim. E sabe outra coisa interessante quando você fala, Maria Helena? Esse amor ele é muito vendido, né? Vendido, Nos é sim. vendido um amor de novela, né? Perfeito, né? Um É. amor todo maravilhoso. E aí uma outra questão que eu trago para a gente estar discutindo existe amor doentio e existe o amor Sim. saudável. Não é? Então, que amor é esse que a gente está vivendo hoje em dia e que tipo de amor cada um busca, né? É. Ó, o João Mas Paulo está falando, né? Que as mas pessoas, muitas vezes, amores não são correspondidos, as expectativas, né, que são grandes, né? Ele é, falou antes a respeito também do cuidado, né? Sim, com toda sim, sim, certeza. sim. Mas eu vou partir da tese, e eu gosto muito dessa provocação, eu faço essa provocação em sala de aula quando a gente fala das emoções, quando nós falamos, né? Uhum. É possível sofrer por amor? Então, justa. Então, Tem jeito? é, Que é, sentimento é, é é, esse, né? é isso que a gente quer, Ah, né? É o que a gente não é? busca? Né, Sim, mas né? no meu modo de elaborar Uhum. essa definição, não Uhum. se sofre por amor. Não há Eu possibilidade. concordo, Porque o concordo em amor é um gênero, número e estado de grau. Uhum. graça, né? O amor te Sim, eleva concordo. ao mais alto Uhum, grau de humanidade, né? De humano que está em você. uhum, Então, eu penso, né? E provoco muito nessa questão, quando falo de amor, não se sofre por amor. Não há concordo. possibilidade. Quando Uhum, você está possuída pelo amor, uhum, né? Você uhum, tem a sua frequência cardíaca é maravilhosa, totalmente em uhum, equilíbrio, a sua respiração, seu sistema endócrino, seu sistema excretor, seu sistema neurológico, cardiorrespiratório, uhum. etc. Né? Está tudo em É, harmonia. sim, O sim, seu com corpo, certeza. Uhum. não é? Mas infelizmente aí a gente vê, né, os dados, as estatísticas, né? O tanto que o número de violência contra as mulheres aumentou, né? Violência Pois doméstica é. aumentou de uma Aí já forma não é sofrer por amor. considerável. É, é. Uhum, né? É Sim. sofrer por Aí um mas aí, outro. sim. Mas às vezes eu vejo também, Maria Helena, pra gente estar pensando, né? Um amor Hum, doentio, né? Foi o que é. o João Paulo acabou colocando aqui também. Às vezes é acreditando que eu sou merecedora daquilo e que eu não posso mais. É as Pois é, mas crenças aí muitas na minha vezes, né? tese, hoje Aham, nós vamos fazer fala. um debate espetacular, porque na minha tese isso não é amor, isso é sofrimento, é Sim, dependência concordo. afetiva, é uma Uhum, história de uhum, dor, de sofrimento que se atualiza naquele relacionamento, sim. enfim.
né? Mas aí quando tem esse sofrimento, o importante é da pessoa conseguir enxergar isso, né? E às vezes, até que ela consiga enxergar, demora-se, né? Um tempo É, considerável. é, Aí eu acho que entra, é. Maria Helena, numa outra questão, né? Quem está nos assistindo, importantíssima, que é o amor próprio. Sim, Né? aqui É como que eu dou amor para o outro se eu não me amo? Como é que impossível, fica, né? né, essa Uhum, questão, né, do amor é. próprio, né, da Uhum, valorização? A gente vê pelas pesquisas, pela realidade mesmo, que as grandes histórias de amor elas acontecem quando ambas as partes estão bem sozinhas. sim. Porque aí é um Uhum, encontro mais de alma mesmo, né? Que a gente pode uhum, dizer. Aí é um encontro de almas, uma busca não para suprir necessidades, né? O amor, eu uhum. acho importante a gente também colocar um pouco isso, né? Que amor que às vezes eu busco é um amor para suprir aquilo que nem eu mesmo consigo me dar? A questão e é muito atual, aliás, sempre foi Uhum, atual, mas agora, com os nossos modos de produção de vida, estilo de vida, as nossas urgências, né? As pessoas uhum, se relacionam e em muito pouco tempo quer que tudo esteja já pronto, organizado, fundamentado, uhum. né? E Sim. na convivência é que você vai conhecer o objeto, a pessoa amada, né, na Uhum, convivência, e sim. aí nós Uhum, começamos as frustrações, as uhum. intolerâncias, as urgências, né? Eu quero ser feliz agora, eu não vou construir isso, né? Aham. Então essa urgência Uhum, eu acho que compromete uhum. muito esse desejo de que o outro me oferte aquilo que eu não tenho, Uhum. né? E aí Sim. o nível de Uhum. frustração no relacionamento acaba sendo muito alto e diminuindo a tolerância, as pessoas, olha, não é isso que eu quero, tchau. Então não há mais um espaço para se construir esse amor cuidadoso, né? Esse amor que compartilha, Sim. esse amor que Uhum. supera, né? Esse amor Sim. que constrói, que evolui, né? Porque a Sim. nossa tendência atual na modernidade ou pós-modernidade é Uhum. essa urgência em tudo, né? Sim. Em construir, Sim. desconstruir, Uhum. Sim. né? Aí Eu eu fiz penso, uma pergunta até aqui hoje para a gente estar pensando, né? Ó, a Marisa vem falando, né? Acredito que somente Jesus Cristo amou mais que o outro, que a si mesmo. Realmente, uhum. concordo, Olá, né, Marisa, Marisa? saudade. Prazer tê-la aqui conosco. E aí É, outra questão que eu trago para a gente pensar só o fato de eu amar, eu estou preparado para conviver? uhum, Entendeu? O amor, ele basta para eu enfrentar essa convivência. Aí, quando você fala isso, eu lembro quando a gente vê, fulano casou, o casamento não durou um mês, já separaram. Aí entra bem naquilo que você falou, né? Que às vezes eu levo para essa convivência, né? Essa convivência diária, muitas expectativas, igual você falou, muita necessidade de as coisas serem imediatas, e na prática a vida uhum. a dois a gente sabe que não é assim, né? A vida a dois ela é carregada de pedrinhas que a gente tem que estar ali todos os dias E tirando que do são caminho e essas, regando as florzinhas, né? essas pedrinhas são quebradas no sentimento de compaixão um com o outro, de Sim. Uhum. solidariedade, de admiração, né? De compreender que essa pessoa, o outro ou a outra, né? Tem uma história construída e que pode ser lapidada no relacionamento, né? Eu penso que o Sim. grande barato, o grande desafio, o grande fundamento de um relacionamento é quando as duas pessoas estão prontas, desejosas de contribuir para o crescimento do outro, né? E não, eu sempre coloco também assim, que existem três tipos de relacionamento. Que um cresce e o outro morre, Uhum. né? Uhum. Uhum. Ah, e quando um se funde ao outro, ele está morto, né? Então, Uhum. tem casamentos que os dois constroem juntos uma história de sucesso, de realizações.
ou a mulher cresce e o homem está morto, ou o homem cresce e a mulher está morta, né? Então, assim, o ideal é que nesse relacionamento, a proposta principal seria a possibilidade de crescimento dos dois, né? Eu questiono também, eu gosto muito de jogar no ar, né? Para as pessoas pensarem essa coisa, né? Somos dois em um, então um morreu. Sim. Não tem dois em um, tem dois em dois. Tem dois em dois, né? Aí eu tava até... Não é? Sim, alguém colocou aqui agora, né, que com as relações hoje o companheirismo perdeu, né? E realmente as pessoas perderam. Aí entra no que a gente falou, muitas vezes as pessoas vão casar e por não ter esse companheirismo, rapidamente isso se desfaz, não é? Quando eu tô dando dinâmica de grupo, até semana passada a gente riu muito na aula, né? Quem é meu aluno vai lembrar disso, que quando a gente entra para um casamento, são duas pessoas com hábitos completamente diferentes. E esses hábitos, a gente tem que reorganizá-los para que a gente tenha normas nesse casamento para que ele consiga ir adiante. Né? Casamento, pessoas que vão conviver juntas, né? Seja no casamento, numa relação de amizade, onde quer que seja, se a gente não respeitar, né, essas normas, sabendo o limite, né? O que é importante para o outro, que eu não posso passar, e vice-versa. Mas o que muitas vezes a gente vê, até a questão do companheirismo, né, que foi colocado aqui, é que às vezes uma das partes justamente quer que o que ela goste, seja feita às vontades dela. Né? E o outro é como ele tem que se anular naquele processo. Aí perfeito quando você coloca, né? Não são dois em um, são duas pessoas, né? Dois sentimentos, hábitos diferentes, visões de mundo, possibilidades, N questões envolvidas. Principalmente nessas questões do espaço compartilhado. O que tem de sofrimento nesse espaço compartilhado, porque a mulher quer o espaço do jeito que ela quer, do jeito que sabe, do jeito da organização, limpeza. O homem também, né? Organização, limpeza. Não tô falando que o homem é sujo, não. Não, mas às vezes a organização e limpeza dele é uma diferente, totalmente diferente da mulher. E às vezes o contrário também acontece. O casal precisa entender que eles têm uma casa, um espaço que é compartilhado por duas pessoas. E o que é entender? Compreender o que é bom para o outro, o que eu posso fazer, o que eu não deveria fazer, né? O que é esse espaço para se tornar comum. As duas partes têm que abrir mão de necessidades ou de desejos. Não, eu quero esse sapato na sala. Não, mas esse sapato na sala não está legal. Né? Então, como é que vão negociar essa convivência nesse espaço que é comum? Sim. Precisa ser compartilhado. Né? Existem tanto sofrimento em relação a isso. Né? O que eu posso abrir mão? Não, eu não quero, essa toalha, então, em cima da cama não está legal, está causando sofrimento. O que me custa guardar essa toalha? A roupa suja está no chão lá na sala, o que me custa pôr no cesto? Justamente. Então, a coisa que mais eu arrepio, né, quando eu ouço assim, ai, nossa, o meu marido é tão bom porque ele lava a louça, você acredita? Como assim, né? É igual eu falo, são pessoas vivendo num espaço, os dois estão sujando, então a colaboração, ela tem que vir de ambas as partes. E aí quem está nos ouvindo, né, uma coisa interessante da gente pensar, né, boa tarde, Tatiane, que acabou de entrar agora, seja bem-vinda. O que a gente pode pensar disso aí, né? Igual você falou, você quer entrar para um casamento, para essa convivência diária, que ela requer N questões, ou você quer ir para um parque de diversões? Não é? Porque a convivência, ela está incluído na convivência todos os prazeres e todas as dores. Sim, perfeito. Todas as dificuldades, todos os momentos de realização, de glória, mas também os momentos mais difíceis, né? Os momentos de perdas. O Roberto colocou ali, ó, um faz a comida, o outro lava a louça. Isso, Roberto. Se possível, você lava a louça e faz a comida. Mas é compartilhado mesmo, né? Sim. E aí, sabe o que é interessante a gente estar falando isso? Porque realmente casamentos terminam por conta de uma toalha em cima da cama.
termina. É. Não é, e na verdade aí no caso não é só Não é a toalha, né? É A o que toalha ela foi o estopim. representa, é o que ela representa, Justamente, né? justamente. Nesse sentido, é muito importante também o diálogo, né, Vanessa? As coisas não Total, podem ficar sendo total. acumuladas. A gente imagina um balde que Sim, vai pingando, pingando, de sim, repente ele vai sim, derramar aquela água sim, suja e não tem jeito sim, mais sim. de segurar essa água, né? Então a explosão não é Uhum. bem-vinda de jeito nenhum. E uma boa Isto. reflexão também é que quando o casal, né, a mulher ou o homem, estão em estado emocional que não permite uma conversa, um diálogo, não é hora de Uhum. conversar. Então a outra Sim. pessoa, o cônjuge ou a esposa, precisa esperar o Aham. tempo certo, né? Na hora Sim, da raiva não sim, se faz sim, nada, nada. Mas é não uma coisa interessante provoca. de quando você fala isso também, Maria Helena, que são às vezes os relacionamentos onde tem-se dificuldade desse diálogo. De uma maneira Sim. muito intensa, né? De forma que esse diálogo não acontece. Como às vezes a Uhum, gente ouve, né? Em situações de consultório. uhum. Ah, eu não posso falar nada com meu esposo, ou vice-versa, né? Com meu companheiro, Sim, com a minha companheira, que isso vira sim. uma briga que a vizinhança inteira ouve e tudo É. mais. Então, Uhum. são questões para a gente estar, né? É, eu penso que Pensando. eu penso que o que fundamenta o relacionamento é o diálogo. E para que Sim. haja o diálogo é Uhum. necessário duas coisas. Primeiro, eu não aceito o que você fala. Como não aceito? Tem que aceitar. Eu aceito o que Uhum. você fala, a sua opinião a respeito desse tema, mas eu não concordo. Aí É. outra Uhum. pessoa, olha, tudo Uhum. bem, você não concorda, mas eu vou aceitar, né? Você aceita a Sim. minha opinião. Então, Uhum. há a possibilidade de dialogar e de questionar essas verdades que é de um, que é de outro. Né? O diálogo não pode acabar. Né? Ah, já Uhum. conversamos muito sobre isso, não conversou o É. suficiente. Se, Né? se ainda Somos, voltou para a cena é porque há necessidade, né? sim, somos falantes, né? Somos todos Sim, falantes, então é preciso sim, ser sim, dito. Né? E se sim, não houve sim, ainda um consenso, uma solução daquele mal-estar, o diálogo vai permanecer e não há limite para esse diálogo. É para sempre. Enquanto estiverem sim, juntos, vão conversar, vão sim, dialogar, vão buscar uma sim. negociação. Né? Sim. Aí a gente Isso é também bacana. pode pensar aí que como que o tempo vai desgastando também, né? Como quando a gente é namorado, as pessoas estão sempre dispostas, né? Ah, quer conversar, vai ceder e tudo. Entra-se para dentro de uma casa juntos, muitas vezes isso começa a ficar comprometido. Então, para a gente Uhum. pensar nessa questão aí da convivência, né, da rotina, como essa rotina e essa convivência, muitas vezes, ela, se a gente não cuidar, ela acaba sendo prejudicial, né? E como é importante, então, a gente ficar atento, né? Sim. Aí o João Paulo falando, aí que está, muito queremos falar e pouco ouvir. Perfeito, João Paulo, É concordo. perfeito. Isso Uhum. mesmo, É. né? A escuta, ela é tão necessária quanto a fala narrativa, Sim. né? As Uhum. pessoas precisam. Eu penso que esse e é tão simples, né, Vanessa? Sim, Maria Helena, sim. o que que mantém um bom relacionamento, um bom casamento? O diálogo e a Uhum. escuta. Um Sim. diálogo Uhum. que é possível que ocorra nesse diálogo essa escuta e que é possível compreender que eu não tenho que concordar com o Uhum. outro, mas eu preciso aceitar. Sim, É a aí verdade do outro. eu coloquei algumas coisas que vêm casar com o que o João Paulo acabou de falar aqui agora também, né? Sim. De não Uhum. virar uma competição para o que quem erra mais, né? Ficar jogando na cara um do outro as coisas, né? Aí eu É, coloquei aqui que a convivência e o amor, eles são imperfeitos. Não, eles não são perfeitos, eles são imperfeitos. Mas a gente porque pauta, são sentidos por pessoas imperfeitas. sim, Somos todos sim, imperfeitos. Por sim. isso é E aí, imperfeito, sim, sim. E a gente quer cobrar a perfeição do outro, né? não O é? tempo todo, né? Como Mas isso é sério, né? essa cobrança da perfeição, Vanessa, veja bem, Hum, né, é porque as pessoas idealizam um amor, uma pessoa para conviver. A idealização é perfeita, né? Eu idealizo uma uhum, pessoa perfeita, que tenha bons modos, que seja do jeitinho que eu
estou aqui programando no meu ideal Idealizei, né? que eu idealizei. Quando eu passo para a vida real, para o dia a dia, naquele espaço, naquela casa, compartilhando todas as coisas, não só o espaço, mas as contas, a comida, esse é tudo, Sim. né? Sim, as famílias Aí que vêm as de um lado, pessoas vêm do de outro, e outro. assim por diante. Aqui nós vivemos a realidade. Então, quanto Uhum, mais maior dificuldade sair do que eu imaginei, do que eu construí no meu ideal de vida para a uhum. realidade, quanto mais tempo eu demorar, maior a probabilidade de sofrimento, né? Sim, o pessoal aqui falando, né, que uma boa relação é equilíbrio entre ambos, um complementa o outro, né? A Tatiane falou, a Marisa falou da questão de perdoar e ser perdoado, né? E aí eu trago outra É, questão para a gente pensar, né? A pessoa que eu vibro por essa pessoa, eu vibro de forma positiva por essa pessoa, eu admiro e respeito essa pessoa, né? Eu acho que são questões para a gente ir pensando que quando eu já não torço mais por essa pessoa, eu não admiro essa pessoa, será que eu é, estou num relacionamento, né, legal? Eu estou num é. relacionamento onde, né? Quer Perdeu-se o comentar sobre isso, Maria Helena? perdeu-se, Uhum. não, perdeu-se o encantamento, Sim, né? E né? no momento em Uhum. que eu perco esse encantamento, eu preciso buscar a possibilidade de colocar alguma coisa bacana nesse lugar do Sim, encantamento. O encantamento que sim. pode ser ilusório, e eu venho para o Uhum. mundo real, a vida real, e preciso descobrir o que, que essa pessoa tem que Uhum. possa contribuir para o meu crescimento também, não é? Sim. Mas essa questão de idealizar o parceiro, a parceira, né, o companheiro ou a companheira, a gente precisa tá muito ciente de que o que eu idealizei está no meu projeto e que essa Uhum. pessoa que eu vou conviver é uma pessoa real, né? Sim. Mas eu quero Uhum. voltar na questão do perdão. Eu me preocupo muito com essa questão do perdão. A Marisa que colocou, Uhum. né? Isso. Ah, Uhum. é muito importante que haja o perdão, assim como é muito importante que se desculpabilize um outro, desde que Uhum. isso tenha um fundamento, não é? Sim. Porque se eu for Uhum. perdoando, perdoando, desculpando, 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 Uhum. sem nenhuma meta a ser alcançada, isso causa, Uhum. eu penso, que é uma fonte de sofrimento, que causa muito sofrimento, porque cada vez mais, não, então tá, desculpa, Uhum. desculpado, desculpa, Sim. desculpado. Vamos dar um Perdão, tá exemplo perdão. prático, né? Por exemplo, uma traição, né? Que aconteceu então Sim. uma vez, conversou-se, mas aquilo vira rotina e a pessoa, uma das pessoas está sempre perdoando, 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 igual você disse. Sim. Aí, será Uhum. que realmente esse perdão ele vai ser um perdão benéfico para esse Não relacionamento? é? Ele não vai Uhum. ser, não é? Então, Isso uma coisa precisa ser realmente. dialogado, né? E construído Uhum, uma proposta de mudança nesse relacionamento, né? Para que sim, o casal se acerte, se respeite, se ame, se cuidem, né? As pessoas estão juntas para um sim, cuidar da outra. Senão não tem sim. sentido, Mas aí né? você falou uma palavra-chave, uma cuidar da outra. E o que a gente muitas vezes vê na prática é uma pessoa querendo todos os cuidados e todos os holofotes, né? É. E Por isso que esquece falei que o na fusão outro do. é. Por isso falei lá no Uhum, casal que um funde ao outro, um morreu e o outro ficou. Não pode, de jeito nenhum. Isso é é, doentio. é. Isso é Sim, sofrimento, aliás. sim. E aí eu acho que outra coisa interessante da gente falar também é quando os filhos chegam, né? Nessa Sim, relação, que muitos sim. casais morrem quando os filhos nascem. Como isso é sério, não é? É. Então, uma questão também para a gente estar pensando. Quando esse casal, justamente eu vejo que ele caminha juntos, as decisões elas são tomadas em conjunto. Então, a decisão até de ter ou não um filho, ela é tomada em conjunto, não é? E esse filho nunca Uhum. ele vem para morrer esse casal, muito pelo contrário. Mas também não é a visão, o filho veio e o filho salvou o casamento, porque filho não salva casamento de Não, ninguém. não, Né? filho não vem Então, eu para queria que você salvar nada. comentasse um pouquinho sobre isso, essa questão de quando o filho chega e o casal acaba morrendo. Na nossa cultura, né, a mulher tem esse papel, assim, essa função, né, esse lugar da maternidade, né? Há muito Uhum, pouco tempo que a mulher
sai, né, a partir da Revolução Industrial, a mulher sai desse lugar da mãe, que cuida dos filhos e do marido e da casa, e vai para o mercado de trabalho, né? Então ainda está no nosso imaginário essa mulher que, ao se tornar mãe, ela passa a ser apenas mãe, deixa de ser a mulher, né? Deixa de ser desejada, deixa de ser um tempo para ela, e quando as mulheres, não, eu preciso do meu tempo, né, olha, meu filho está cuidado, está com alguém, eu vou passear, vou num jantar com meu marido, há uma culpa, né, Vanessa? Há um sentimento de culpa porque vou passear um pouquinho, porque vou namorar com meu marido, ou então não pode ir porque tem um neném, né? Então, esses lugares que a mulher ainda é culpada, né? Colocada na sociedade, né? Colocada, né? É um lugar que ainda precisamos reconstruir muito esse lugar, né? Ainda existe esse desejo de que a mulher mãe seja mãe apenas, né? E é muito frequente as mulheres que se tornam mães e que são mães apenas, né? No máximo consegue ir para o trabalho depois da licença, mas a sexualidade, o encantamento, né? O autocuidado, o embelezamento, né? Acaba ficando à parte mesmo, né? E aí eu vejo também uma... É interessante que as mães, só finalizando, as mães, quando têm os seus bebês, muitas vezes elas conseguem tomar banho só na hora de dormir. Sim. E aí eu vejo que eu quero colocar o seguinte, a culpabilização muitas vezes do homem nessa relação também, não é? De colocar essa mulher no papel dela só de mãe mesmo e não igual ficar a par, não ajudar, não achar que ele pertence àquele ciclo ali, né? Também muitas vezes rola o ciúme, né? O filho chegou e agora ela dá só atenção para ele, não me dá mais atenção. E como isso acaba ficando doentio, né? E como poderia ser de uma forma muito mais saudável, não é? Quando há essas representações, esse sofrimento, né? A gente orienta que vá buscar um profissional da psicologia, né? Porque tem questões aí, né, que são inconscientes, que tem uma história construída ao longo da vida, ou da mulher ou do homem, né? E que precisa ser compreendido por cada um para que seja resolvido, né? Porque muitas vezes há um sofrimento enorme e que, se não buscar os motivos, né, a compreensão dos motivos pelos quais eu estou vivendo assim, não se resolve, né? Então, com certeza. Buscar um espaço que possa compreender essa experiência vivenciada, né? De dor, de sofrimento, de desencantamento, né? E lembrando que até esse bebê vai sentir esse mal-estar, esse entristecimento da família, né? Sim. Eu acho que uma outra questão importante da gente estar falando também, eu sei que hoje é dia dos namorados e tudo mais, a gente está falando aí do amor, né, e tudo, mas muitas vezes a separação, ela é necessária, não é? Eu vejo quando as pessoas falam, o casamento não deu certo, eu discordo completamente, deu certo até onde tinha que dar. Não é? Muitas vezes assumir que você não quer mais estar com uma pessoa porque não vê nada disso que a gente falou aqui, né? O pessoal colaborou aí bastante falando da questão, né, do amor, do respeito, né, da solidariedade, tudo isso que um casamento se fortalece. Quando isso não acontece, a melhor maneira mesmo é não dar seguimento, né, nesse relacionamento. Até para garantir a saúde do casal e, se tem filhos, para garantir a saúde dos filhos, né? Não é verdade que os casais não separam por causa dos filhos, não. Os filhos carregam essa culpa e não é atribuição deles, não. Né? As pessoas não separam porque tem um monte de outras questões. Os filhos não têm nada a ver com isso. Pai e mãe não separam de filho, né? Sim. A separação é do casal. Né? E muitas vezes é atribuída aos filhos esse peso culpa, que eles acabam carregando, essa culpa, né? Eles acabam carregando e acreditando, meu pai e minha mãe são infelizes porque
por minha causa. Isso é muito ruim para a saúde, não só dos filhos, mas também do casal, né? É Sim, preciso com toda certeza. enfrentar as dificuldades que tem, e que são muitas mesmo na separação, mas é muito mais saudável, né? Sim, Para com toda todos, inclusive, certeza. inclusive para os filhos, né? Então, o Sim. filho não Aí, separa. sim, com toda certeza. Eu trouxe aqui as 5 linguagens do amor para a gente falar um pouquinho, não é? Uhum. Acho que todo mundo já ouviu falar, mas eu acho importante da gente retomar aqui um pouco, né? O autor ele vem falando, né? O Gary, uma das primeiras coisas são das palavras de afirmação, não é? Onde a gente vê que as palavras realmente elas têm um grande poder, né, na nossa vida, e uma das coisas que muitas vezes na rotina, na convivência de um relacionamento, essas palavras elas não são mais ditas, né? Ou elas são ditas às vezes assim, muito raramente, e como isso é fortalecedor para um relacionamento, né? Ouvir palavras positivas, né? Ouvir nossa, como que você tá bonita hoje, né? Como que o cabelo tá bonito, ou vice-versa, a mulher para o homem e assim por diante, né? Então são essas pequenas construções diárias que são fundamentais, e quando a gente vai perdendo elas, como isso fica difícil e pesaroso dentro de um relacionamento, né? É. Esses mimos, né? Essa dedicação cuidadosa e carinhosa, né? Muitas vezes já muitas vezes me perdi agora, né? Passa batido, né? As pessoas perdem Sim, esse sim, desejo de mostrar para outra pessoa que ela é importante, né? E pode ser sim, como você está colocando, com um cuidado simples, né? Uma sim, mensagem, uma sim, escrita no espelho, um sim. bilhetinho na rua, Sim, né? sim. Acompanhando as pequenas vitórias que o casal vai tendo ao longo, né, da vida. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Igual essa semana, meu esposo terminou de escrever o projeto de TCC dele. A primeira parte, né, foi uma vitória de ambos, né? Porque ele terminou, fui Ah, ajudar a corrigir. Então, terminamos e aquela alegria, né? Uma construção de algo juntos, né? E ó, quando sim. terminou, parabenizei, né? Ó, ficou bom, ficou Uhum. ótimo, ficou muito bem escrito. Uhum. E como a gente às vezes perde, né? Essas coisas pequenininhas assim que faz tanta diferença, né? Na vida do E casal, né? esse é um dos motivos pelos quais estão juntos, para que um reforce Sim, o outro naquilo que está sim, certo, naquilo que está bacana, naquilo que está correto. sim, Olha, aqui pode melhorar, isso não, né? Pode sim, ser sim. diferente. Isso não só no trabalho, nos estudos, na realização profissional, mas na vida, no dia a dia, com a Como um família, todo, né? como um Com todo, certeza. né? Aí outra questão que o autor vem trazendo é a qualidade de tempo, né? É, A qualidade de tempo, qualidade de não a tempo desse quantidade. relacionamento, sim. É? Então, e aí, quem está nos assistindo, como é que tá essa qualidade aí de tempo, É, né, entre é, vocês? Né? Esse pro- tempo, pode falar, Maria Helena? é um tempo que já está relativamente reduzido e eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas, né? E quando o tempo é reduzido, mas agora tem o celular, a internet, o Face, etc, etc, o Instagram, e as pessoas não estão comunicando mais, os casais. Cada um no seu Sim, telefone, vendo alguma coisa, né? Então acho que essa questão do diálogo, esse momento mais íntimo, ele precisa ser resgatado. Resgatado mesmo, porque as pessoas estão se perdendo nesse tempo. Né? sim. Uhum. É muito importante que tenha meios de comunicação, etc., mas precisa colocar nessa pauta essa observação, né? Qual é o tempo que nós temos para nós, né? Para conversar, para viver, para realizar as coisas, né? Para colocar as coisas em dia também, para passear, para andar, né? Para fazer alguma Sim, coisa em comum sem os meios de comunicação, né? sim. Né? Igual você falou, nem que Isso sejam coisas é preocupante. pequenas,
Sim, e é preocupante mesmo, né? E é o que falaram aqui antes, né? Com a questão da tecnologia, muitas vezes, igual eu falo, essas questões diárias da convivência vão se perdendo, né? Vão E se isso vai perder. comprometendo o amor. Porque o amor, É, ele é uma construção diária, né? Então ele diária. tem que ser alimentado também diariamente. Outra coisa que o autor vem trazendo é a questão dos presentes, né? Aí quando Uhum. ele traz os presentes, ele traz no seguinte sentido, não é o que se dá, né? É como que se dá. Mais vale um botão de rosa dado com amor do que um buquê enorme por obrigação, né? Então, como É. que anda aí a questão dos presentes também, aí nos relacionamentos, não é? Essa coisa do, do objeto materializado, né? Isso é interessante para a gente pensar na nossa cultura, né? Sim. É, Uhum. eu penso que nós damos um valor enorme para essas questões, para o objeto, Uhum. né? Uhum. O Uhum. valor desse objeto, né? Uhum. As pessoas tendem a acreditar que um carro é um bom presente, mas a flor não é um bom presente. Sim. Que um Uhum. perfume importado é um bom presente, um Uhum. avãozinho não é um bom presente, Sim. né? Então, assim, nós Sim. estamos num culto ao dinheiro, ao valor financeiro das coisas, e às vezes nós estamos nos perdendo na singeleza, né? Na, na delicadeza que é uma manifestação de amor e de afeto, né? Sim, aí fica uma outra Estamos coisa meio para a que gente pensar também, né? Igual hoje, os lugares todos lotados, é Dia dos Namorados, às vezes você passa o ano inteiro, né? Com briga, não sai, não faz nada. E aquela obrigatoriedade, porque hoje, né, é o Dia dos Namorados, então eu é, vou sair, vou levar para jantar, hoje eu vou ser gentil, hoje eu vou mandar flores e o resto passa sem nada disso, né? agora você pensa nesse jantar maravilhoso com flores lá, tudo organizado, lugar marcado já e tudo mais, e cada um no celular, com a mão, na mão, olhando o celular. Aí até né? Então, assim, Sim, temos que resgatar a convivência, né? sim. Temos que Uhum. resgatar a presença do outro na vida, né? Nas nossas Sim. vidas, né? Uhum. Senão não tem sentido, né? Sim, concordo. Aí o autor vem falando também da questão dos gestos de serviço, né? Que é a questão que a gente já falou antes, né? Das pessoas serem úteis nesse relacionamento, né? De um lavar louça, levar o carro para lavar, ajudar em pequenos gestos que para não sobrecarregar uma das pessoas. Eu acho que é Uhum. uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado, né? No relacionamento, de não sobrecarregar do casal, não é? É. Se uma pessoa ali ela fica muito sobrecarregada, seja em qualquer aspecto, afetivo, financeiro, doméstico, fica muito complicada essa convivência, não Fica é? porque há o esgotamento, né? E o Uhum, desencantamento. A partir de um esgotamento há um desencantamento. Não, mas o que eu estou fazendo? Né? O que é isso? uhum. Né? Por que eu estou aqui Sim, fazendo isso? Né? sim, uhum. E Fica aí há um desgaste. desgastante, Não vale né? a pena. Uhum. Justamente. Um, E um o bom, autor vem fala, Marilena. um bom relacionamento é aquele o casal, cada um contribui para o bem-estar do outro, a construção do bem-estar, né? Deve ser construído pelos dois, um pensando no outro, mas ao mesmo tempo cada um pensando também no seu bem-estar, né? Sim. E aí ele, por último, vem falando da questão do toque físico, não é? E quantos Hum, casais a gente estão juntos e não se beijam, não se abraçam, muitas não pegam na mão, um simples pegar na mão. Né? Quem está em algum relacionamento já esteve sabe da importância, né? Desse toque sim, físico, não é? Com os sim. mínimos detalhes, com os gestos pequenos, não são grandiosos, mas os pequenos Uhum. gestos que sejam um pegar na mão, um abraço. Então são questões que a gente também vai deixando morrer, né? Vai. E o tocar, né, tem um significado enorme em relação
afeto, né? Como eu sou afetado pelo outro, como eu vou afetar esse outro, né? Então, o toque é extremamente importante em todas as relações né, no casamento, no relacionamento, as pessoas precisam mesmo tocar. A pele é o nosso maior órgão, não é à Uhum. toa, né? Eu preciso sentir, e eu sinto pela pele, né? Então, o tocar, o acariciar, o abraçar, né? Não se pode perder mesmo, né? Um ritual mesmo, né? Do tocar, do abraçar, do estar presente entre os casais, né? Sim. Aí, acho que uma coisa interessante da gente estar falando, para a gente estar quase encerrando, é a questão dos relacionamentos hoje, né? Em tempos de pandemia, que a gente está Uhum. aí com várias manchetes, né? Os artistas estão que separam, né? Não estão dando conta de conviver nas suas casas Aham. enormes, né? Com 15 cômodos, onde cada um pode ficar sem se ver dia, se for o caso, né? Que nenhum vai trombar com nenhum ali dentro. E como que muitas vezes também, igual eu falo, a gente acaba pegando essas pessoas como referência. E a vida Uhum. real não é uma referência de novela, de artista de televisão e assim por diante, né? Então, para a gente Isso, estar falando um pouquinho. isso marca, né, eu penso, Vanessa, a nossa intolerância com o outro, né? Uhum, As pessoas, né, moram no mesmo, naquele espaço que a gente já estava comentando, né? Cada um compartilha esse espaço e de repente vem o Covid-19 e fala assim, olha, vocês agora são obrigados a ficar em casa. E aí as pessoas uhum. estão adoecidas, estão sofridas mesmo. Eu tenho visto pessoas dentro de carro, fora de casa, e aquilo eu observo e, gente, será porque essa Aham. pessoa está dentro do carro esse tempo inteiro? Aí fiquei pensando, nossa, provavelmente não consegue ficar em casa. Não é? Então, nós precisamos, eu penso que todos os acontecimentos proporciona para nós reflexões. Essa é uma muito importante. Ah, os filhos, não aguento mais esses filhos dentro de casa, né? Não aguento, não, Uhum. não tem escola, esse marido, essa mulher, né? É um convite profundo para a tolerância, para o bem viver, para compartilhar esse espaço, né? Não é uma tarefa fácil, mas indica também o quanto nós estamos distantes afetivamente um do outro, né? Essa dinâmica Uhum. da intolerância, do sofrimento, né? Dos casais, aqueles que também têm filhos, etc. Né? Então, aquilo a gente volta lá no começo. Como é que Uhum. essa família vai reorganizar esse espaço para que seja um espaço saudável, amoroso, né? Tolerante, no momento que a gente pode e deve ficar em casa. Então, no lugar de estarmos aproveitando esse espaço, essa convivência, nós estamos sofrendo muito, né? Sim. Uhum. E é uma oportunidade, é terrível falar isso, mas é uma oportunidade de estar junto, né? Sim. Embora um sofrimento terrível que nós estamos vivendo, né? Já que Uhum. nós estamos falando disso, todos os nossos participantes, cuidem-se, né? Sim. Uhum. Mas essa é um indicador importante da intolerância, né? As pessoas não conseguem conviver juntas e, ao mesmo tempo, não conseguimos viver sozinhas. O outro é a Sim. garantia da minha existência, sempre, né? Sim, sim. E aí eu acho que uma coisa para a gente pensar, né? A boa convivência, ela é diferente da convivência perfeita. E é isso Sim. que tá difícil da gente entender, não é? A boa Uhum. convivência, justamente, não é que ela vai ser perfeita, muito pelo Uhum. contrário, não é? Como a gente Uhum. disse, Sim. ela tem seus percalços. Mas, Uhum. diante de tudo isso, acho que um recado importante para a gente deixar para quem está nos assistindo, né? Quem participou aqui Uhum. conosco. Sim. Amar vale a pena. Sempre. Sempre vale a pena, né? É um desafio, é, e esse desafio traz muito, traz mais ganho para quem ama do que para quem é amado, né? Então, o amor é Sim, capaz, nós nos reestruturamos, nós nos ressignificamos, nós nos tornamos humanos através do amor em qualquer face que ele represente, né?
e principalmente no relacionamento amoroso, que é o conjugal, amoroso, sexual que nós estamos falando, né? Então, sim, assim, é importante e que nós não é, diferenciamos os modos de amar, né? Que é um outro tema, né, Vanessa, que a gente podia pensar para uma outra sim. live, né? Uhum, Os diferentes uhum, modos de se relacionar, né? Eu estou falando já e teve uma sugestão para falarmos dos casais homoafetivos, mas isso seria um outro momento, né? Uma outra live, sim. quem sabe, né? Uhum. Sim, Novos embora hoje a gente modos, falou para os casais como um todo, né? como um todo, claro. Sim. Todos os casais, né? Todas as orientações Sim, afetivas e sexuais, né? Estão todos sim. incluídos. Uhum. Porque a Sim. dinâmica, Uhum. né, é a mesma em relação ao amor, ao relacionamento, à aceitação, o cuidado, a dedicação, o crescimento, Sim. compartilhamento, compadecimento, tudo é igual, né? Sim. E aí também foi uma outra questão, já que a gente está falando de amor, para a gente estar pensando, né? Tá acontecendo muitas coisas difíceis no mundo, mas ao mesmo tempo esse mundo ele está passando por uma grande transformação. A gente vê aí nesses movimentos que estão acontecendo aí mundialmente em relação à morte, né? É, daquela pessoa negra nos Estados Unidos, né? Como as pessoas elas não estão mais aceitando, como que eu vou dizer, alguns desaforos em relação ao ser humano. E eu acredito que isso são possibilidades para a gente estar ampliando o amor em todas as Sim. suas formas, né? É isso Uhum. que eu estou querendo dizer. Uhum. O amor que humaniza, né? Sim, Que sim, aperfeiçoa essa humanização das relações, né? Não sim, não se admite mais que o outro seja tão cruelmente atacado, né? Eu me toco com isso, né? Eu reajo em relação a isso, né? E é sim, isso que a sim, gente vê, já que nós estamos falando nos casais, né? É isso que está indicado para nós. Olha, em briga de mulher e marido se mete a colher sim, né? sim, Vamos sim, denunciar sim, né? Então é isso, né? sim, Nós nos incomoda e precisamos ser cuidadosos com os outros também, né? sim, justamente. Muito Aí bem. entra no que a gente disse antes, né? Quando esse relacionamento não é sadio, ele precisa de ter um fim Cuidado. e sim, e muitas vezes a gente precisa realmente meter a colher para que esse Seja relacionamento resolvido. sim, né, quando se trata de uma agressão. E aí, falando nisso, os números de patrocínio mostram que a violência aqui na cidade aumentou 64%, a violência doméstica de março até junho agora, devido à Olha, pandemia. É um número muito isso alto, né? aumenta o sofrimento, a intolerância, né? A saúde Sim, mental já com um indicador, né, de que não está bem, né? sim, E isso indica também a necessidade de planos de atendimento, de assistência, né, de programas para as famílias nesse momento, né? E a psicologia sim, precisa uhum, estar disponível para essa população, né? Buscar sim, alternativas, perfeito, né? uhum, Que nós possamos acolher essas pessoas, né? É sim, terrível isso, né? uhum, Vejam sim, o nível, né? O grau de sofrimento que existem nessas famílias, né? Para aumentar, sim, é dramático esse aumento, né? Indicando aí muito sofrimento para os filhos, para os maridos, para as mulheres, né? Toda a família está uhum, adoecida. E mais um indicador de que a psicologia precisa de estar nesses lugares, né? Com programas sim, de acolhimento, de tratamento, não só para a mulher, mas para os filhos e para o marido. Né? A gente fala mais em feminicídio, em violência contra a mulher, porque é muito mais comum, né? Às vezes os homens sim, estiverem nos ouvindo, não, mas a mulher também pode ser agressiva com o homem, mas na nossa cultura sim, não é isso que sim, acontece. Acontece
a frequência é 1000 vezes, mais de 1000 vezes menor, né? Por isso a gente fala mais do feminicídio, né? Sim. E eu acho que outra coisa importante da gente estar falando aqui hoje, Maria Helena, é que a gente não veio para essa live dar receita de bolo para ninguém, né? Não há. Até Da porque não há. receita de um casamento feliz, né? Às vezes alguém veio nos ouvir falando assim, nossa, vão elas lá falar, né? Faça assim ou faça assado. E aí, Não há. o que eu acho importante da gente estar repensando na nossa vida, né? Não tem receita para ser feliz, não tem receita para um casamento feliz. Até mesmo porque os casamentos, os relacionamentos, as convivências, elas têm as suas particularidades. Não é? E o que é importante é das pessoas que estão fazendo parte daquele momento encontrar seu caminho. Sim. Ser feliz é uma condição pessoal e de responsabilidade de cada um de nós. Estar Sim. feliz no casamento é uma construção, né? De uma parte Uhum. da sua vida importantíssima, mas uma parte da vida que você não há culpas, mas há responsabilidades, né? O que você vai permitir, o que você não vai permitir, o que você deseja, o que pode ser reorganizado, modificado, né? Não existe uma receita que se tivesse seria maravilhoso. É uma receitinha para a É, gente deixar, né? No sim. receituáriozinho, ficaria legal. Cada um Seria ótimo. A precisa, gente, a gente seria milionária, né? Se a gente tivesse essa receita. mas cada um precisa pensar naquilo que deseja, naquilo que está disponível para viver, né? Não Sim. há Uhum. paraíso por aqui, né? A vida Uhum. não se constitui enquanto paraíso, né? Nem em lugar nenhum, né? A vida é essa luta, essa busca incessante em relação aos nossos desejos, na realização dos nossos desejos, dos nossos amores, dos nossos desamores. E ser feliz é Uhum. uma condição que Sim. está, que é a articulação de tudo isso, né? Mas é uma condição de vida. Não Sim. pode É, ser associada a uma coisa, ou um casamento, um relacionamento, a um emprego, né? Não pode ser relacionada a um item na nossa vida, porque ela é muito mais dinâmica, muito mais complexa, né? sim. E aí entra também aquela famosa frase, né? A grama do vizinho, às vezes a gente vê que é sempre mais verde que a nossa. E às vezes não é por aí, principalmente em tempos de redes sociais, onde muitas vezes a gente vê uma venda de, igual como eu disse, né? Passar uma imagem do que não é a realidade. Né? As É. pessoas não vão ficar colocando ali, expondo os lados ruins, elas vão expor os lados melhores, elas vão Sim, pôr as sim, melhores fotos, né? Elas vão pôr os sim. melhores momentos. Por isso a grama do vizinho é mais verde que a minha, porque eu não estou vivendo essa grama, não estou plantando, cuidando dessa grama, né? Então, ela Sim, é do outro, eu não vivo essa grama, eu não cuido dessa grama, né? Por isso que a do outro sempre é melhor, mas não é verdade isso. Eu preciso viver na minha pele aquela experiência para ver se é isso mesmo que eu quero, né? Então, a sua vida, é interessante isso, né? No processo terapêutico, né? Ah, eu não posso falar que meu sofrimento é o maior do mundo. Eu uhum. penso que pode, porque o seu sofrimento é maior de todos os outros sofrimentos, porque é você que está sentindo. Você não está Sim, sentindo do outro. uhum. Isso não é Uhum. uma ideia de egoísmo, né? Ah, mas isso pode ser Uhum. né, uma coisa assim de, então você é egoísta e tudo mais. Não é verdade, né? Mas a dor Uhum. é de quem sente. Então, eu também não tenho que transferir isso para o outro. Eu preciso elaborar e Sim, compreender e crescer, ter um crescimento com essa dor, né? Então, a grama do vizinho vai ser sim, mais verde por isso, né? Porque eu não tenho que sim, cuidar dessa grama. Eu não sei como é sim. que ela. É, eles que vão parar, vão aguar, não sou eu, Eu né? não sei E qual é uma o. outra coisa que eu acho que agora para a gente estar encerrando mesmo é a questão da comparação com os relacionamentos dos pais,
né? Que isso também é outra coisa muito séria, né? Muitas vezes a gente vê casais, porque eu tenho que ser o exemplo que meu pai e minha mãe é. Ou às vezes eu nunca vou dar certo com ninguém porque meu pai e minha mãe não deram certo, né? O relacionamento, a minha mãe e meu pai sempre têm relacionamentos frustrantes. Como carregar esse peso também é algo difícil e que muitas vezes compromete esse amor e essa convivência, não é? Essa atualização da experiência apreendida no meio familiar é um caminho que precisa de uma busca terapêutica para resolver. Ninguém tem que repetir a história de ninguém, né? Muito pelo contrário, é Sim. preciso que você se inscreva nessa vida com a sua história própria, única, né? Sim, Que você sim. pode aprender com os pais, mas não Maria tem que Helena, nosso tempo revivenciar. já está acabando, tá? Ok. Então, Então, agradecer a todos